Olá pessoal, eu volto aqui para falar sobre a questão do Escola Sem Partido, sob uma perspectiva filosófica. De alguma forma me surpreendeu que esse debate não tenha provocado um debate, que essa questão não tenha provocado um debate mais propriamente filosófico, porque, como nós vamos ver, sobretudo neste vídeo, existem questões bastante difíceis aí envolvendo, sobretudo, o problema da verdade, não é? Eu tentei tratar desses temas em um artigo que está disponível na comunidade academia.edu. Lá vocês têm acesso, podem baixar esse artigo que eu escrevi. E eu também transformei esse artigo maior em 3 outros artigos que correspondem ao artigo maior, e sobre cada um desses 3 artigos que eu publiquei no Conjur, eu já fiz um vídeo. Então eu fiz um vídeo sobre o Escola Sem Partido e a questão da laicidade, fiz um vídeo sobre a questão da moral familiar, e esse terceiro vídeo, ele corresponde ao artigo que está no Conjur, no Consultor Jurídico, sob o seguinte título: Escola Sem Partido e a imparcialidade dos professores, os riscos da verdade oficial. Então, é esse terceiro vídeo que nós estamos agora fazendo, concluindo a nossa análise sobre o Escola Sem Partido. E eu diria que esse terceiro vídeo talvez seja o que tenha as questões filosóficas mais delicadas, né? Porque, como eu falei, o Escola Sem Partido começou como um movimento, segundo os seus fundadores, voltado a combater a doutrinação de esquerda nas escolas, que é uma pauta comum, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Então era essa apenas o objeto do movimento Escola Sem Partido. Mas depois, quando esses projetos de lei chegaram ao Congresso, houve uma aliança política desse movimento com a bancada evangélica e se incluiu no objeto inicial do Escola Sem Partido uma disposição de combater a chamada ideologia de gênero, a discussão das questões de gênero, da questão da homossexualidade nas escolas. E aí isso tudo foi de alguma forma englobado. Na época que eu escrevi o artigo, era o projeto de lei 7.180. Então eu não sei se já houve alguma alteração na numeração, mas esse projeto de lei ele abrangia essa proibição da discussão da ideologia de gênero nas escolas, e os 2 vídeos anteriores tratam disso, mas ele tem também essa preocupação original do movimento Escola Sem Partido, que seria a introdução desse dever de imparcialidade dos professores, né? O dever de imparcialidade que impediria que um professor, por exemplo, marxista, ele doutrinasse, ele quisesse influenciar, cooptar os alunos para uma determinada ideologia. Então, nesse projeto de lei 7.180, há um artigo que estabelece que o professor, nas questões políticas, socioculturais e econômicas, deve dar as diversas versões com profundidade e seriedade. Então, é esse dever dos professores que é introduzido na legislação e que parece ser algo inócuo ou até positivo, mas eu vou mostrar que as consequências disso podem ser nocivas. Quanto ao dever em si, quanto a essa postulação de que o professor deve ter uma postura de pluralismo, né, democrática na sala de aula, eu não discordo disso. Eu
ensinei, no momento não estou ensinando, direito constitucional, muitos anos, e mantinha com os alunos, conseguia manter com os alunos das diversas orientações ideológicas um bom diálogo. Eu, por exemplo, defendi desde que era membro do Ministério Público Federal as cotas, inclusive na sua modalidade racial. Eu acho que elas foram um avanço para o país em termos de igualdade. E eu tinha alunos que eram radicalmente contrários à política de cotas, e eu conseguia dar o meu ponto de vista, defender as cotas com os argumentos que se utilizam para defender as cotas, e também falava quais argumentos eram utilizados contra as cotas e falava com seriedade. Então eu acho que isso é uma questão de formação do professor, de treinamento, né? De aprimoramento do debate democrático, da convivência democrática, e eu não me oponho a isso. Mas, como eu disse, eu penso que a introdução desse dever, ele está recheado de perigos e de dificuldades filosóficas, epistemológicas, e eu quero rapidamente falar disso aqui. Então, o que se está dizendo é que o professor, ao abordar uma questão política, vamos dizer o marxismo, o professor vai dizer o que é o marxismo, vai dizer o que pensa o marxismo, vai dizer quais são as críticas ao marxismo, etc. Ou quaisquer outras questões que envolvam a discussão de questões políticas, de ideologia, questões econômicas. Então, o professor há de falar numa política mais intervencionista do Estado, em uma política menos intervencionista, sempre com, segundo o projeto, a mesma profundidade e seriedade, né? O que me parece que o projeto contém aí, e que não é muito explicitado, e como eu disse, não foi muito debatido, primeiro, é uma pretensão a uma verdade sobre essas questões políticas, econômicas e sociais. Então, na hora que você fala de uma imparcialidade, de uma neutralidade, você também está falando de alguma forma em um discurso que é capaz de se subtrair a essa parcialidade e dar uma visão verdadeira sobre determinada questão. Então, eu penso que há aí no Escola Sem Partido, de alguma maneira, um objetivismo político e moral, né? O objetivismo na filosofia moral é aquela corrente que pretende que existam verdades morais, né? Então, eu estou estendendo o raciocínio para o âmbito político. Então, o objetivismo no campo também da filosofia política é você dizer que há alguma verdade no campo político e que essa verdade pode ser demonstrada, pode ser exatamente demonstrada, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, de alguma forma já houve a proibição de que se ensine o marxismo em determinadas escolas, né? Essa política chegou a vingar em alguns momentos. Então, há aí uma pretensão de que o marxismo é falso em termos de ciência política, de filosofia política. E eu penso que isso é perigoso, né? É uma forma de se estabelecer uma verdade oficial sobre questões políticas, ideológicas que não podem ser provadas como as questões das ciências naturais. Então, o marxismo tem o seu, eu não sou marxista, não me considero marxista, né? Tenho críticas ao marxismo, à teoria do direito, à teoria do Estado, do marxismo, que eu considero insuficiente, mas o marxismo tem a sua lógica, tem a sua importância histórica e filosófica. Então, como que vai se banir o ensino de um movimento filosófico tão relevante numa universidade ou mesmo numa escola de um grau inferior? Então, é
esse risco aí do objetivismo político e moral do que é a verdade, que me parece que está de alguma forma dissimulado nessa proposta que fala de uma imparcialidade ou de uma neutralidade, né? Então, essa neutralidade ideológica, só para concluir essa parte, o filósofo inglês Simon Blackburn, ele tem considerações interessantes sobre isso, né? Ele tem um livro dele, que é um dicionário de filosofia da Oxford, editora, e ele diz, o Simon Blackburn, que é muito difícil você pensar numa ideologia verdadeira, numa ideologia falsa, né? Isso remontaria a uma concepção marxista, justamente, e criticável, né, da ideologia como uma visão falsa do mundo, né? De alguma forma, o marxismo é tributário desse objetivismo político, científico, né, de que há verdades. Então, o marxismo tem essa visão da ideologia como uma visão distorcida da realidade. E é essa mesma visão que me parece que é adotada aí embora com o sinal trocado, pelo movimento Escola Sem Partido, né? De dizer que uma determinada ideologia é falsa, né? De alguma forma postular ao menos essa possibilidade de uma visão neutra no campo ideológico, no campo político, no campo moral, né? Uma outra questão que está aí, né, a par dessa pretensão talvez objetivista, dessa neutralidade ideológica diante das ciências sociais, humanas, né, diante da filosofia, além dessa possibilidade de se ver aí o objetivismo, a pretensão à verdade, existe uma outra dificuldade, que seria essa inércia valorativa, a inércia valorativa do professor, e eu estou dando essa denominação. O que é a inércia valorativa? É você achar que o ser humano pode dizer, olha, isso é assim, isso é assado, e eu não tomo nenhum partido sobre isso, né? Eu não adoto uma posição sobre uma questão moral ou sobre uma questão política. Isso é muito difícil, né? O próprio Simon Blackburn, na filosofia moral, ele adota o que ele chama de quase realismo. Ele não acredita que existe a verdade moral, mas ele diz que nós humanos, nós somos levados a argumentar como se existisse uma verdade moral. Nós sempre se nós vamos discutir sobre o aborto, não é possível uma postura neutra diante disso. Nós vamos ter a nossa convicção e nós vamos argumentar em favor dela como se fosse uma verdade, como se existisse uma verdade, né? Então, essa inércia valorativa do professor que não vai tomar sua posição sobre certa matéria segundo esse filósofo, por exemplo, e eu penso também isso, é impossível, né? E aí eu lembro um autor aqui que é o Max Weber, um sociólogo. Eu tenho aqui no YouTube um vídeo sobre ele e eu respeito demais esse autor, até porque ele é um dos maiores nomes do relativismo axiológico, que de alguma forma me seduz essa formulação, né? Inclusive no meu livro Neoconstitucionalismo e Verdade, Limites Democráticos da Jurisdição Constitucional, publicado pela Lumen Juris, eu subscrevo de certa forma a um relativismo axiológico moderado. Então Max Weber é um dos grandes autores nessa linha. Mas Max Weber, preocupado também com essa doutrinação nas escolas, na sua época, ali na época da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, Max Weber vai criticar o professor que usa, né, a sua assistência cativa de alunos para propagar a sua ideologia,
e vai dizer que o professor devia se ater aos fatos, né? Somente aos fatos. E aí eu acho que o Weber ali peca também por essa crença de que o professor, mas ele era tão genial e tão rigoroso que talvez aqui possamos abrir a exceção para ele, né? Talvez ele conseguisse essa imparcialidade, mas é muito difícil isso que ele propugna ali, que o professor se atenha aos fatos apenas e não tome uma posição valorativa, justamente porque ele acredita que não há verdade a respeito dos valores, cada um vai ter os seus valores. Então, e esses valores não são passíveis de verdade, de uma comprovação, né, factual, como o objeto das ciências naturais, por exemplo, que é passível desse tipo de comprovação. Então, essa inércia valorativa também de que o professor vai dar uma versão, vai dar os fatos, vai expor de maneira neutra as diversas posições, sem dar sua posição, né, sem demonstrar crença em um dos lados do debate, isso também é um pouco difícil de se pensar em termos filosóficos, né? Em termos filosóficos. Eu gostaria aqui, agora, sim, ainda do ponto de vista dessa pretensão do Escola Sem Partido a uma verdade, né? Também no seu lado de atacar o ensino da ideologia de gênero, né? O que já é uma denominação distorcida, né? Não me parece adequada, mas nessa preocupação, que é uma das preocupações do Escola Sem Partido, ele também parece adotar uma perspectiva objetivista, cientificista, né, de questões que são sociais. Então, há uma ação civil pública, né, e eu fui membro do Ministério Público, sempre me orgulhei muito desse instrumento processual excepcional que é a ação civil pública, mas uma ação civil pública tristemente ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra uma escola para proibir o ensino da ideologia de gênero. E ali se atacava com muito furor, né, Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir disse: não se nasce mulher, torna-se mulher. É uma frase de Simone de Beauvoir de uma profundidade tremenda, né, que quer demonstrar as determinações históricas, sociais, dos significados associados à mulher, ao comportamento da mulher, ao papel da mulher na sociedade, né? Mas ali os promotores juntam um laudo ou um artigo de americanos que basicamente dizem: não existe outro gênero a não ser o homem e a mulher. Os cromossomos assim assados são do homem e da mulher, então não tem discussão, né, sobre gênero, não há transgênero, não há. Então vejam que aí num nível rudimentar de objetivismo, né, se tentou ali barrar o ensino da chamada por eles ideologia de gênero, né? E aí eu rebato com um filósofo católico de grande envergadura, que é o Gianni Vattimo, um homem que tem uma admiração, não sei se Vattimo, espero que esteja vivo, mas uma admiração enorme pelo Papa Francisco, né? E o Gianni Vattimo vai dizer justamente, vai criticar a doutrina da igreja na parte da sexualidade, dizendo que ela adota uma perspectiva naturalista, né, de que há uma verdade natural, uma verdade biológica sobre os sexos, né? Então ele critica isso, dizendo que nós não somos totalmente determinados pela biologia, né?
Então aí mais um laivo de objetivismo que pode haver aí no movimento. Então, dito isso, eu queria falar também brevemente e justamente sobre o uso da ciência nessa discussão. Porque como quiseram os promotores naquela ação civil pública, muitas vezes algum dos lados aí invoca a ciência a seu favor. Então é científico que não há outro gênero além do homem e da mulher, e aí daí se tiram consequências, não é, normativas do que deve ser, do que não deve ser. A primeira questão aí é a chamada lei de Hume, do filósofo David Hume, né? Hume disse o quê? Que dos fatos nós não podemos extrair diretamente valores, né? Então essa já é uma linha aí de reflexão quando formos confrontados com as questões supostamente científicas, né? Você comprovar pela ciência determinados fatos da sociedade ou determinados fatos da história da biologia não significa que daí você retire proposições normativas de como a sociedade deve se organizar, de como deve ser o comportamento moral ou sexual das pessoas, né? E aqui sobre a ciência, o ponto que eu acho mais importante: a ciência pode sim levar a uma consequência qualquer normativa. Pensemos aí que nós estamos nessa fase ainda da pandemia do Covid-19, então muitas vezes a ciência foi invocada, e sim, nas ciências naturais, a ciência terá um status epistemológico privilegiado, capaz de impor alguma coisa. Nas ciências naturais, sim. Nas chamadas ciências humanas, por mais que haja uma pretensão de cientificidade das ciências humanas, eu acho isso arriscado, né? Eu acho arriscado todas as doutrinas humanas que se reivindicam da ciência, né? Podemos pensar no próprio marxismo, podemos pensar na psicanálise, porque ainda que uma determinada doutrina tenha um substrato científico, factual, comprovado, mas no âmbito das humanidades nós estamos sempre extraindo consequências normativas e elas não guardam uma derivação lógica de acordo com a lei de Hume dessas constatações factuais e científicas, né? Então, me parece que a ciência que possa ser invocada para impor alguma coisa são as ciências naturais. Então, eu penso que o terraplanismo pode ser proibido numa escola, pode ser, o judiciário pode obrigar a escola a ensinar que a Terra é redonda? Sim, porque isso está comprovado no âmbito das ciências naturais. E aí eu lembro uma decisão da Corte Suprema norte-americana, a decisão Epperson versus Arkansas de 1968, Epperson versus Arkansas, 1968, em que a Suprema Corte americana disse: é obrigatório o ensino do darwinismo nas escolas, porque o darwinismo, a teoria da evolução, ela tem um status de ciência natural, tem um status efetivamente científico. E com isso ela afastou do ensino das escolas americanas, já em mais de uma decisão, o ensino da teoria do design inteligente, que é uma formulação que objetiva comprovar a existência de Deus, né? A partir de argumentos teleológicos, né, do porquê das coisas, a finalidade das coisas provaria, né, a perfeição da natureza, a finalidade de uma árvore frutífera que seria alimentar o homem. Então o design inteligente está prenhe dessa concepção que é aristotélica, não é? Teleológica do mundo.
e que, portanto, isso remeteria a Deus. Mas a Suprema Corte diz, isso é religião. E eu acho também que é religião, não é ciência, né? Eu acho respeitável muito do ponto de vista filosófico a teoria do design inteligente, né? E eu olhei aqui por minha janela uma árvore frutífera e muitas vezes essa árvore oferece o seu fruto aqui pelas manhãs de uma maneira dadivosa, né? O fruto está ali ao alcance da minha mão, da mão humana. Então é uma formulação interessante o design inteligente. Hume discutiu isso nos seus diálogos sobre a religião natural, mas não é uma ciência. E aí o que eu postulo é que a ciência capaz de nos levar a alguma normatividade jurídica, social, são as ciências naturais. É a ciência como compreendida pelo positivismo lógico, pelo Círculo de Viena, né? Então eu acho que o darwinismo, que a Terra é redonda, isso a ciência pode provar e se impor a nós. Mas outros aspectos valorativos eu acho que não. Então eu cito no meu artigo o seguinte exemplo: o movimento de 1964 foi um golpe de Estado ou uma revolução, né? Nós sabemos que isso divide um pouco a nossa população, a maneira de ver aquele movimento político. Para mim foi um golpe de Estado, de consequências nefastas, né? Mas eu não vejo, e argumento, né? Sem a inércia valorativa, eu argumento a favor disso. Eu argumento que nós tínhamos uma ordem constitucional que foi quebrada, e se eu for dar uma aula eu vou argumentar assim. Mas eu não acho que eu possa invocar a ciência para impedir um professor conservador que acha que o Brasil estava sob o risco do comunismo e dizer que aquilo foi uma revolução. Eu acho que aí é direito também do professor e nós não podemos dirimir isso com a ciência. Nós vamos dirimir isso com o debate político, com o debate ideológico e com o pluralismo, mas não de uma maneira científica. A ciência, para mim, ela deve ser as ciências naturais. Essa ciência, ela enseja, ela é apta à verdade, como se fala no debate americano, né, e como formulava o Círculo de Viena. No âmbito social, histórico, político, né, a ciência pode ter um papel em determinar os fatos, em aprofundar, né, a explicitação da realidade, mas sempre haverá um aspecto valorativo e ele dependerá dos valores, da consciência política de cada um. Então, essa também a questão da ciência que está envolvida aí. E por fim, eu quero terminar voltando àquela questão da suposta inocuidade do dever de imparcialidade. Porque alguns dos membros do movimento Escola Sem Partido dizem não, o que a gente quer dizer é que o professor tem o dever de ser imparcial. Nós queremos que isso conste na lei, mas nós não queremos restringir a liberdade de expressão, enfim. Se tenta dizer que isso não vai ter muita importância, esse dever de imparcialidade. Mas eu penso que terá, sim, consequências negativas, porque na hora que você tem um dever, e um dever dirigido a servidores públicos no âmbito da educação pública, esses servidores poderão ser processados no âmbito administrativo, né? Sofrerem processos administrativos e até judiciais, né? Dizendo o quê? Que eles foram parciais, que eles estão ensinando o marxismo, que eles estão ensinando sem neutralidade, né? Ou até que eles estão ensinando falsidades no campo das humanidades. E aí nós vamos realmente caminhar para aquele regime de verdade oficial, porque se isso for judicializado, você vai acabar transferindo para o judiciário, por exemplo, a missão de dizer se o movimento de 1964 foi um golpe ou uma revolução.
Eu acho até que, do ponto de vista jurídico, o judiciário pode se pronunciar sobre isso em determinadas situações, como se pronuncia quando se fala de anistia, de indenizações, etc. Mas do ponto de vista político, o judiciário dizer foi um golpe, foi uma revolução, não cabe ao judiciário. Como não cabe ao Estado, em nenhuma de seus ramos, numa democracia, estabelecer uma verdade oficial, né? De que o marxismo é verdadeiro ou de que o marxismo é falso. Então, é esse o risco de se criar o dever de imparcialidade, é se levar a essa provocação do Estado, a Estado administração ou do Estado juiz, para dizer qual é a verdade, né? Histórica, qual é a verdade política, qual é a verdade social, qual é a verdade econômica. Não, a verdade é objeto do nosso debate político, será sempre objeto do nosso debate político, mas não objeto do estabelecimento de uma verdade oficial, né? Então, com essas palavras, eu termino a minha série sobre o Escola Sem Partido. Eu rejeito as formulações desse movimento. Como eu disse, não acho que os professores devam doutrinar seus alunos, devem sim transmitir as diversas versões e posições sobre os aspectos políticos, sociais, econômicos, né? Mas as posições do Escola Sem Partido, tanto esse dever de imparcialidade, quanto as questões de gênero, são nocivas, implicam sim em um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de consciência e à liberdade de cátedra, né? O Supremo começa a reconhecer a liberdade de cátedra e com isso impediu nas últimas eleições o ingresso da polícia, ainda que a mando da Justiça Eleitoral, em universidades. Então, com o pluralismo e com a liberdade de cátedra, nós vamos realmente repudiar a verdade oficial, né? Seja de esquerda ou seja de direita. E nós vamos manter o debate político saudável, aberto e democrático.